Muito bom dia para você. Hoje é sábado, hoje é dia de nós compartilharmos o Evangelho, hoje é dia de nós estarmos juntos, juntas, conectados, irmanados, vivendo a experiência de estar junto com o Mestre, aos pés do Mestre Jesus, né? Pela palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente viver o Evangelho e para a gente ser o Evangelho como boa nova, o Evangelho como boa notícia, o Evangelho como convite para ajuste de rotas, para reflexão, para configuração da realidade que a gente está vivendo e para reconfiguração dessa realidade que a gente está vivendo. A gente é imortal, o amor é a força propulsora do universo, a gente deve amar sempre, amar sempre, ame sempre. E a pergunta de hoje é exatamente essa. Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma reflexão sobre o sacrifício que agrada a Deus, mas eu transformei numa pergunta porque eu acho que perguntar, primeiro porque perguntar não ofende, e segundo porque a pergunta sempre nos instrumentaliza para que a gente possa fazer novas experiências de conhecimento, né? Conhecer é básico, conhecer é uma coisa muito básica, e na nossa casa a gente está sempre buscando essa experiência de quem está conhecendo enquanto conhece, se reconhece, se refaz, se constrói, se reconstrói, nessa certeza de que nós somos seres de trajetória, de que nós somos seres de percurso, de que nós somos seres de processo. Eu convido você, então, a chegar, a se achegar, a sentir esse clima de amorosidade no nosso auditório virtual, né? No nosso auditório virtual. Você que tem o hábito, você que tinha o hábito, tem o hábito, né? De ir à nossa casa aos sábados, transformou isso numa rotina. Você que não vai tanto aos sábados, mas está sempre acompanhando o que a gente constrói. Você que nem é de Salvador, mas que vive com a gente sempre o encontro virtual, né? A conexão virtual, a conexão mente a mente. Então, todo mundo, todo mundo, todos nós juntos vivendo a experiência desta manhã. Nós vamos então agora orar, nós vamos fazer a nossa oração, porque é bom, é bom, é bom, né? Porque é maravilhoso que estejamos juntos e que estejamos juntas e que mentalmente nós recebamos sempre esse convite, que é um convite a que esta conexão, que é uma conexão que nós sempre temos, é uma conexão que nos pertence, esta presença, esta marca do divino em nós, seja sempre relembrada, seja sempre revisada, seja sempre retomada. Então nós vamos fechar os nossos olhos, se assim nós desejarmos. Nós vamos, naquele comando de uma respiração profunda, uma respiração consciente, vamos trazer a consciência para a nossa respiração, vamos prestar atenção à nossa respiração. E aí nós puxamos o ar, seguramos o ar, soltamos o ar lentamente e repetimos isso. Percebendo o que está à nossa volta, percebendo o que nos chega, percebendo a experiência que vivemos, atentas e atentos ao agora, ao aqui. E nós olhamos para nós mesmos nesta manhã, como que pesquisando em nós, reconhecendo em nós aquilo que nós trazemos neste hoje. Porque certamente todas as coisas que serão ditas a nós, porque nos pertencem, porque nos dizem respeito. Com tudo isso, nós agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui, dizendo para Ele que contamos com sua companhia amorosa, no abraço que já recebemos e no abraço em que permaneceremos enquanto estivermos juntos
neste contato e mesmo depois. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Que assim seja, porque assim é. Eu já lhe dou bom dia. Novamente eu lhe dou bom dia. Novamente eu lhe digo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos começar a nossa reflexão, a nossa partilha de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero convidar você a acompanhar. Se você tem o Evangelho na sua casa, eu quero que você acompanhe isso comigo, tá? Na nossa tradução, na tradução da editora Harmonia, nós temos aqui, na editora da Fundação La Harmonia, nós temos aqui a página 161, no item O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Por isso a pergunta aqui, tá vendo? O que agrada a Deus? Por isso a pergunta aqui, o que agrada a Deus? O que você traz para essa conversa e o que nós vamos construir e o que nós vamos desenhar a partir dessa conversa? Vamos embora lá. Vamos ler o trecho, porque o trecho nos ajuda nessa percepção, nos ajuda nesse entendimento, e a partir disso nós vamos conversando, trocando as nossas ideias nessa partilha de hoje. Se no momento em que apresentais a vossa oferenda no altar, vos lembrardes que vosso irmão tem algo contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar e ide antes reconciliar-se com vosso irmão, e depois voltareis para oferecer a vossa doação. Né? Esse é um trecho que está no Evangelho de Mateus, de São Mateus, capítulo 5, nos versos 23 e 24. Esse é o trecho motivador da reflexão que faremos sob a perspectiva de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos agora com Jesus, conversando sobre suas palavras. E eu vou trazer de volta essa palavra do Mestre para que a gente possa já ir criando expectativas de abordagem, para que a gente já possa ir construindo a partir daquilo que a gente traz para o encontro de hoje, aquilo que esta palavra sugere a nós. Eu sempre digo isso. O novo, né, de uma situação de comunicação, o novo de uma situação de comunicação, o novo de uma experiência como essa experiência que nós estamos fazendo, não é exatamente o novo do ponto de vista do conteúdo da mensagem. Quantas vezes você já leu este verso? Quantas vezes estes versos? Quantas vezes você já escutou estes versos? Né? Quantas vezes você já leu? Quantas vezes você já escutou estes versos? Mas o que hoje, particularmente no seu hoje, neste dia, estas palavras sugerem a você diante dos acontecimentos que estão à sua volta no dia de hoje? Nós precisamos, minha gente, fazer essa experiência sempre. Nós precisamos entender que toda experiência de leitura, toda experiência de conhecimento se mostra nova, as experiências se mostram novas diante daquilo que nós trazemos para a relação com essas experiências. É por isso que toda partilha do Evangelho é nova, é por isso que toda palestra é sempre nova, é por isso que toda aula é sempre nova, pensando, por exemplo, na ULI, é por isso que toda visualização é sempre nova, porque os conteúdos que nós trazemos no encontro com aquilo que nos é dado, né? Aquilo que você está trazendo, no encontro com essa palavra, com essa reflexão, isso gera um processo, isso gera uma alquimia que faz toda a diferença quando a gente considera aquilo que é a novidade do nosso dia, aquilo que é a novidade do dia de hoje. Então, vá daí. Se no momento em que apresentais a vossa oferenda no altar, vos lembrardes que vosso irmão tem algo contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, e depois voltareis para oferecer a vossa doação. São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24. E aí vamos à reflexão de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à análise disso, vamos à leitura disso. Quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de colocar a vossa oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor
é o do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E se tivermos errado contra um dos nossos irmãos, é preciso reparar a nossa falha. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração purificado de todos os maus pensamentos. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele devia adequar suas palavras ao uso em voga. O cristão não oferece dádivas materiais. Espiritualizou o sacrifício e assim o preceito ainda tem mais força. Ele oferece a sua alma a Deus. E esta alma deve estar purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve libertar-se de todo o sentimento de ódio e de animosidade, de todo o mau pensamento contra seu irmão. Só assim, sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina com estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar. E se quereis, ser agradável ao Senhor e de antes reconciliar-vos com vosso irmão. Não se trata de uma grande novidade, não é verdade? Não se trata de uma grande novidade o ensinamento que esta palavra traz para nós. O convite é muito simples, o convite é muito simples. Nós temos aqui dois paradigmas, né? Nós temos o paradigma do sacrifício, nós temos o paradigma do ritual, nós temos o paradigma da oferta, nós temos o paradigma da apresentação do culto, da liturgia do louvor, nós temos essa aproximação do altar, e o altar aqui simbolizando, né, este encontro institucionalizado, este encontro ritualizado, este encontro externo, o altar como este lugar da divindade manifestada externamente, né? A gente pode até conversar um pouquinho sobre a dinâmica do altar. Nas nossas casas, nós não temos altares, né? Na nossa casa não há um altar, na nossa casa há um palco, né? Há um espaço, porque uma questão prática, uma questão de visibilidade, né? É um lugar que, do ponto de vista da distribuição, né? Do espaço ali, funciona porque dá uma visibilidade maior para quem está falando e essas coisas todas, mas não há um altar. E não há um altar porque há vários motivos para não haver um altar, mas não há um altar. Um dos motivos, né, de não há um altar porque a gente reconhece que a experiência é uma experiência muito mais de dentro do que uma experiência para fora. Erga o seu altar, construa o seu altar, né, dentro da sua estrutura, dentro da sua construção, dentro da sua constituição. Crie, né, dentro de você esse espaço de altar. E quando você se aproximar deste espaço de altar, quando você se aproximar deste espaço que é sagrado para você, quando você se aproximar da sua oração, quando você se aproximar da sua prece, quando você se aproximar daquilo que lhe sugere altar, deixe aquilo que você vai oferecer como condição externa para viver, antes disso, essa experiência de reconciliação, essa experiência de uma vivência de um processo que é um processo com o seu semelhante, com o seu irmão e com aquilo que você é. Com aquilo que você é. Quando eu leio esse trecho, e a gente está fazendo aqui uma experiência de compartilhamento de leitura, né? Quando eu leio esse texto, quando eu leio esse trecho, e eu me coloco mesmo diante dessa ideia de espiritualizar o sacrifício, né? Oferecer a alma, purificar a alma. Quando eu leio essa experiência, eu gosto muito de me lembrar, e assim, pensando no que eu ia compartilhar com vocês, eu fiquei muito, né, fico muito atento às conexões que eu posso fazer, e eu me lembrei de um conto, lá vou eu jogar a literatura, né? Eu me lembrei de um conto de uma escritora brasileira, né? Brasileira, ficou brasileira, né? Embora não tenha nascido, enfim. Clarice Lispector, né? Que é uma escritora que fala muito sobre as coisas do espírito, embora não seja, né, uma escritora religiosa e nem tenha essa pretensão, né, necessariamente. Mas eu me lembrei de um conto dela que se chama Perdoando Deus. Olha que título, e eu gosto muito de usar esse conto quando, por exemplo, eu estou na ULI dando aulas no ciclo 6, numa aula lá que a gente tem que chama-se Realidade Transcendente, né, que se intitula Realidade Transcendente. Mas eu achei esse conto de uma beleza, de uma conexão
com essa palavra de hoje, que é um negócio. Eu achei esse conto tão evangélico que eu quis trazer, eu quero trazer esse conto de volta. Então a gente vai pegar a palavra de Jesus, a fala do verso de Jesus, a gente vai pegar a palavra que está em um Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai trazer um pouco essa experiência do Perdoando Deus, para que a gente possa refazer o trajeto dessa reconciliação, desse encontro com o altar, desse encontro com o seu altar, desse encontro com o sacrifício que você eleva, né? Desse encontro com o seu rito, com o seu processo, com a sua dinâmica. E aí eu vou trazer de volta aquilo que para você sugere altar, aquilo que para você sugere oferenda, aquilo que para você sugere oferta, aquilo que para você sugere conexão com o divino. Se é algo, por exemplo, físico, concreto, né? Se você, por exemplo, se conecta, se você, por exemplo, ergue esse altar quando você está orando, quando você está fazendo uma visualização, quando você está fazendo uma prece, quando você está recebendo um passe, quando você está fazendo o evangelho na sua própria casa, quando você está entrando na TV Harmonia para ver a palestra, quando você está fazendo, sei lá, um ritual mais físico, enfim, o que quer que seja, tá? Então, vamos pensar um pouco nessa relação e nessa construção, nessa experiência de transcendência. Eu vou trazer algumas partes do conto, até porque isso aqui não é aula de literatura, né? Mas se tem uma coisa que a gente aprende neste lugar chamado Centro Espírita Harmonia, é que não existe a menor condição de a gente viver uma vida inautêntica. Não existe a menor condição de a gente não fazer aquilo que é a nossa marca. Portanto, eu preciso falar daquilo que me constitui, e esse é o melhor lugar para estar. E eu quero que você vá fazendo exatamente essa experiência, esse exercício, né? Eu quero que você vá olhando para esses conteúdos que chegam para você, para aquilo que você escuta, e que isso vá repercutindo, que isso vá ressoando, que isso vá encontrando impacto, que isso vá encontrando eco naquilo que você já traz. Eu não consigo ler se eu não sou atravessado por aquilo que já me constitui. E é isso que eu disse lá no começo, que eu tenho dito, quando eu falo que o que está à minha volta, com os recursos que eu tenho, com os operadores que eu tenho, tudo isso vai fazer com que eu tenha essa experiência. Estou demorando um tempão justificando isso, como se fosse necessário justificar, mas é para fazer esse convite para você. Quando você escuta essa palavra do mestre, eu vou até ler de novo o verso do mestre. Se no momento em que apresentais a vossa oferenda no altar, o que para você é oferenda no altar? Por exemplo, é oferenda no altar para mim fazer a palestra? Preparar a palestra? O que é oferenda no altar? Aquele dia que você vai para o centro porque você é voluntário? O que é oferenda no altar? O dinheiro que você doa para as obras assistenciais da Fundação a Harmonia? O que é oferenda no altar? A sopa que você distribui, a caridade que você entrega? O que é oferenda no altar? Né? Para você, o que sugere para você? O sacrifício que você faz, ou aquilo que você doa, físico ou não, o tempo que você doa, para o divino, para o transcendente, para a divindade, a sua contribuição para que o projeto do divino se exerça. Vamos pensar nisso, né? Vos lembrardes de vosso irmão que tem algo contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé. O que é essa dádiva que você oferece, esse dom que você oferece ao pé do altar? E de antes reconciliar-vos com vosso irmão. E depois, agora depois volte para fazer a doação, pelo amor de Deus, viu? Você vai, resolve e volta. Mas vamos lá. Então, perdoando Deus, para a gente fazer a conexão. Eu não vou ler o conto todo, claro, né, já disse isso, mas é para dar alguns pontos para a gente encontrar. Prometo para você que isso vai fazer sentido. Não saia daí, não. Fique aí e aproveite, já mande o link aí para mais gente ver essa nossa conversa. Olha só. Eu ia andando pela Avenida Copacabana, olhava distraída. Nanana tá andando, né, na Avenida Copacabana, se sentindo livre, se sentindo feliz. E aí a personagem tem um sentimento que é assim. Tive então o sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Então, é uma experiência transcendental. É uma experiência. A pessoa está vendo uma experiência luminosa, como a gente chama. A pessoa saiu ali, né? Nossa, imagine você se sentir a mãe de Deus, né? Se sentir a própria mãe da divindade. Isso é simbólico, tá? Mas imagina um altar que se ergue
dentro de um sujeito que se sente a própria mãe de Deus. Imagina o templo, né? Imagina a casa, imagina o papel. Então a gente está vivendo uma experiência que é uma experiência muito luminosa, uma experiência muito potente, né? Muito luminosa. E ela começa a ter um carinho maternal por Deus, né? Com grave amor, amor solene, mas nunca tinham me falado de um carinho maternal por ele. Só que aí o que vai acontecer? Olha só, eu vou abreviar as coisas, né? Olha só. O personagem está passando, Copacabana, andando, feliz na vida, parará. De repente, ela tem uma epifania, uma manifestação, ela se sente tão conectada à divindade que ela começa a achar que ela é a própria mãe de Deus, ela começa a querer fazer carinho em Deus. Veja como isso é simbólico de uma experiência transcendente ao extremo, assim, uma experiência de altar. É como se ela virasse o próprio altar, não sei como é que você dá conta disso. Aí eu estou fazendo uma associação de quem está se aproximando da experiência do altar, da experiência da transcendência, da experiência... Aquele momento em que você, meu Deus, eu nunca senti isso, que experiência incrível. Eu nunca vou esquecer, eu estou me sentindo... Você está se sentindo a própria divindade, né? Você está sentindo a própria divindade. Só que aí o que acontece? A criatura está nesse momento de epifania e ela tropeça num rato morto. No momento de epifania, no momento de... Eu vou ler, porque lendo, né? Repare, rato morto. Olha, e ela tem problema com rato, tá certo? Olha só, olha só. O sentimento era novo para mim, mas muito certo. E não ocorrera antes apenas porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como o meu carinho por um filho não o reduz até o alarga, assim ser a mãe do mundo era o meu amor, apenas livre, e ela está nessa viagem. E foi quando eu pisei no enorme rato morto. Em menos de um segundo, estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo, estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia meu mais profundo grito, e aí por aí vai. Né? E aí essa experiência de uma transcendência, rato morto. Só que aí vem o convite para a gente hoje. É claro que eu estou avançando, existe um convite para a gente hoje. E o convite para a gente hoje é mais ou menos o que vai dizer assim. Depois que ela passa pela experiência do rato morto, depois que ela vive a experiência do rato morto, ela começa a fazer uma reflexão que é uma reflexão fundamental para a nossa conversa de hoje. Ela vai dizendo uma série de coisas e eu quero começar assim. Olha só o que vai acontecer conosco. Talvez eu tenha que aceitar, antes de mais nada, esta minha natureza que quer a morte do rato, que ela começa a odiar o rato, né? Talvez eu me ache delicada demais, alguma coisa por aí. E ela diz assim, talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar sem lividez esta minha alma que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. E aí vem a pergunta. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Como posso viver a transcendência de me sentir a própria mãe de Deus, de me sentir absolutamente conectada com a divindade, virar o próprio altar, se não consigo reconhecer que eu tenho medo de rato e que vendo o rato na rua, fiquei com vontade de matar o rato, se eu não consigo reconhecer o tamanho da minha natureza? Como posso oferecer sacrifícios a Deus e, às vezes, os sacrifícios como símbolos, como sinais de um próprio processo, de uma tentativa de compensação, de um processo de culpa, de um processo de punição por aquilo que a gente ainda não reconciliou em nós, por aquilo que a gente ainda não reconciliou na gente, por aquilo que a gente ainda não reconciliou em nós. Deixar a oferenda no altar, voltar e se reconciliar, é o movimento de quem reconhece que precisa e que traz em si, na sua conexão com o divino, uma experiência de humanidade
absolutamente, demasiadamente, profundamente humana. E aí vocês me perdoem essa repetição, essa redundância, humanidade humana. Nós estamos sendo convidados a reconhecer e a nos reconciliarmos com aquilo que em nós é aspecto de quem morre de medo de rato, de quem quer matar o rato, de quem não consegue andar na rua porque tem um rato do outro lado, de quem estava numa experiência. Vocês entendem a relação que a gente está fazendo aqui, a conexão que a gente está fazendo aqui? É preciso sair do altar para estabelecer a relação com o humano na perspectiva de reconhecer que também nesse humano o divino se manifesta. Também nesse humano há altar. Também nesse lugar há altar. O gesto de quem recua para se reconciliar. O gesto de quem enxerga não por um processo de culpa, não por um processo de inalterar, não mereço, eu sou uma fraude. Não, não é isso, não. Mas é alguém que não deixou a sua humanidade no caminho. É alguém que não deixou aquilo que é no caminho. Porque quando a gente volta para essa cena do rato, a reação do rato, eu quero que a gente, né, a reação da ideia daquilo que acontece, né? Repare, foi quando eu pisei no enorme rato morto, na realidade, na imanência, naquilo que está aqui. E aí a gente sai, por exemplo, do centro, né? Maravilhoso. Acabei de participar de uma palestra maravilhosa. Nossa, acabei de dizer, olha, eu tô perfeito. Aquele portãozinho ali, né? Sai do portal, parece que a gente entrou lá, tá, eu quero ficar aqui. Parece aquele pessoal que estava com Jesus. Quando, na transfiguração, vocês lembram da transfiguração? Vocês lembram da transfiguração de Jesus, da cena da transfiguração? Que os amigos mais próximos que estavam lá falaram, mestre, bora ficar aqui, mestre. A gente faz uma tenda para você, uma para Moisés, uma para Elias, fica todo mundo aqui, fica todo mundo lá no Tabor, todo mundo, né? Na transfiguração, todo mundo no fenômeno, todo mundo no fenômeno, todo mundo no mistério, todo mundo, né? Na manifestação, né? Vamos ficar aqui nesse, né? E aí o mestre, não, vamos descer, vamos descer o monte. Não dá para ficar aqui, não. A gente vem, mas a gente desce o monte. Quando você desce o monte, quando você sai daquele portão do centro, ou do seu centro, da casa que você frequenta, da sua experiência de transcendente, quando você sai, e você pisa o rato morto na porta do centro, né? Agora é hora de entender que você também é essa realidade e de você se reconciliar com essa realidade. De você se reconciliar com as suas inaptidões, de você se reconciliar com as suas incapacidades, de você se reconciliar com as suas inabilidades. E isso não é um comportamento de mera passividade. Isso não é um comodismo, uma acomodação. Isso não é. Por quê? Porque a cura vai se dando enquanto a gente caminha. É no processo, é na viagem, é na jornada. A cura se dá enquanto a gente se aproxima do altar. A cura se dá enquanto a gente volta e a gente se reconcilia com este outro, né? Com este outro que é o nosso irmão, com este outro que é o nosso parceiro de jornada, de caminhada, e com esse outro de nós, com esse aspecto de nós que é um outro, com esse aspecto de nós que a gente nega. Então, olha só o que acontece. Foi quando pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo estilaçava-me todo em pânico. Quer dizer, a criatura que estava lá, se sentindo a mãe de Deus, plena, realizada, nunca tinha sentido aquilo, nunca tinha passado por aquele sentimento, nunca tinha tido aquela experiência, e menos de um segundo viu o rato, pá, quebrou tudo. Né? Quase correndo de medo, segue entre as pessoas. Terminei no outro quarteirão, encostada a um poste, fugiu, cerrando violentamente os olhos que não queriam mais ver aquele movimento de, né? Não quero ver, quero desver. Onde é que clica para desver? Não quero ver, não quero ver, não quero ver. Mas a imagem colava as pálpebras. Quanto mais a gente cerra os olhos para não ver, mais a imagem se apresenta aos nossos olhos. Quanto mais a gente nega, né, mais aquilo se consolida em nós como uma realidade da qual a gente não pode fugir, porque é a nossa realidade, porque nos pertence, porque é nosso, porque nos diz respeito.
Talvez esse seja o grande convite. Deixar a oferenda no altar, talvez seja volte, reconcilie-se com os aspectos de você e com os aspectos no outro que sugerem isso que a Clarice constrói no conto com a imagem do tal do rato morto. Olha, reconheça, recupere, integre. Esta é uma palavra fundamental, né? Integre este aspecto, que é um aspecto que lhe dá vontade de, né, lhe dá terror de viver, que lhe coloca em pânico, que lhe dá vontade de gritar, que lhe dá medo, que lhe cega, que faz você fugir. O medo desmesurado de ratos. É muito curioso porque nesse processo você tem exatamente a experiência de quem foi entregar a oferenda, subiu o monte, viveu a experiência. É muito curioso que a gente vive nessa casa, viu, gente? Vocês que conhecem pouco a nossa casa, é muito, muito curioso. Aqui, a gente reconhece que a vida verdadeira é a vida do Espírito, mas a gente também tem apreço pela atuação do Espírito na existência material. A gente não entende que a gente está preso. Claro, as limitações do físico estão aí, mas a gente entende que este também é um espaço potente de experiência. Estar na matéria é um espaço potente para o exercício da grandeza do espírito, que é imortal. Que é imortal. Opa! Que é imortal. Então, a palavra do mestre e a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo hoje me sugere isso. Reconcilie-se com os aspectos da sua humanidade. Reconcilie-se com os aspectos da sua fragilidade. Reconcilie-se com as suas tretas, como a gente diz. Reconcilie-se com o outro. Reconcilie-se com o outro na perspectiva de reconhecer que aquilo que está no outro é seu também. Aquilo que você vê no outro lhe diz respeito. O outro, o irmão com o qual você tem uma contenda, é exatamente esse aspecto que você vê no outro, que lhe incomoda no outro, porque você reconhece que você tem. Porque você reconhece em você. Eu vejo no outro aquilo que me pertence. Aquilo que é meu. Eu sou um professor de português. Eu vou olhar uma frase, talvez eu fique pensando e reconhecendo na frase a oração subordinada, substantiva, reduzida de infinitivo. Talvez você não veja isso, porque não está no escopo do seu interesse. O fato de você não ver não significa que não está lá, né? Está. E o fato de eu ver não significa também que... O que significa o fato de eu estar vendo aquilo? Por que aquilo chamou minha atenção? Que aspecto daquilo despertou minha atenção? Aquilo me interessa, aquilo me pertence, aquilo que me diz respeito. Não é porque você não viu a oração reduzida que a frase não tem oração reduzida. É simplesmente porque a oração reduzida não ativou em você um componente significativo como ativa em mim. É mais ou menos o exercício que a gente faz quando a gente olha para o outro para se reconciliar com aquilo que a gente vê do outro, porque a gente não quer ver na gente. Daquilo que a gente aponta no outro, porque aquilo a gente não reconhece na gente. Na violência que a gente vê no outro, porque a gente não reconhece. Não é que o outro não seja violento, o outro é violento. É o que eu estou dizendo sobre a oração reduzida. Não é que a frase não tem oração reduzida, a frase tem oração reduzida. O outro tem, é dele. Mas desperta em mim um interesse porque me pertence. Porque desperta em mim um interesse que me pertence. Reconciliar-se com o outro, é claro que é reconciliar. Para que ficar perdendo tempo com tanta confusão, pelo amor de Deus? Isso é básico. Relações harmoniosas, relações de respeito, relações de empatia, relações de cuidado. Isso é básico. Isso é cartilha, é óbvio, obrigação, natural, não é?
fazer a outra aquilo que eu gostaria de que se fizesse a mim. Isso é básico, isso é essencial. Reconciliar-se com o outro também nessa perspectiva, né? Reconciliar-se com os aspectos que eu estou colocando no outro, que eu não consigo ver em mim. Ou até vejo, mas não. Reconciliar-se com a própria humanidade. Estabelecer essa relação de respeito, cuidado pela condição, zelo pela condição humana, por aquilo que a gente, pelo tamanho da nossa natureza, como disse Clarice. E essa Clarice original, viu, gente? Porque tem um bocado de Clarice aí, mas isso é uma conversa para outro momento. Isso é uma conversa para outro, né? Para outro momento, para outra cena. Então vejam, olha só a relação que ela faz. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Como posso levar sacrifícios ao alto, elevar altares, se não reconheço, não me reconcilio com os aspectos de mim, com os meus aspectos? No fundo, esse é o grande projeto que a gente combina aqui, quando a gente se encontra. No fundo, esse é o grande projeto. No fundo, esse é o processo que nós desejamos. No fundo, é esse o nosso percurso. Reconhecer a nossa natureza como potência. E usar a nossa natureza a partir daquilo que é essa manifestação dessa natureza, como o próprio é o altar que eu elevo. É o altar que eu elevo. É o que eu ofereço ao Criador. Eu me lembro, nessa construção do que agrada a Deus, né, de um refrãozinho atribuído a Teresinha, né, a Santa Teresinha, em que se diz assim: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Doido isso, né? Assim, amar a minha pequenez, amar a minha pobreza, amar a minha humanidade, amar o rato morto, que desperta em mim todos esses gatilhos. Talvez seja esse o sacrifício que agrada a Deus. Reconhecer que Ele fez um bom trabalho quando me criou. Reconhecer que Ele fez um ótimo trabalho quando me criou. Reconhecer que tudo que Ele fez é bom. Reconhecer que a minha humanidade é um presente que Ele me deu. Reconhecer que os meus limites são parte da jornada dos convites que Ele me fez e que tudo é para o meu bem, porque absolutamente tudo é sua obra. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Mas talvez seja esse: reconheço a minha natureza. E é na minha natureza que Ele se manifesta. É na minha humanidade que a divindade se manifesta. É no meu processo que a divindade se manifesta. Reconheço a minha condição de quem é humano e elevo a Deus esse sacrifício, porque esta é a minha condição. Porque é o que eu posso dar. Porque é o que eu posso dar. É o que eu tenho para dar. É o que eu consigo dar. É o que eu consigo oferecer. E eu me lembro da oferta. Lembram da oferta da viúva lá? Né? Que deu aquilo que tinha. Por isso que o sacrifício dela também foi agradável, a partir das falas de Jesus. Porque deu o que tinha. Dar o que se tem. No sentido de assumir a autenticidade daquilo que a gente é, oferecendo ao mundo aquilo que a gente é. Reconciliando-nos com a nossa... Eu não sei se eu estou dizendo tudo isso, minha gente, porque esta é a grande marca desta casa, da minha casa, Centro Espírita Harmonia em mim. Eu estou falando em primeira pessoa mesmo. Mas a gente só pode levar ao outro ao lugar a que a gente foi.
E eu só posso falar de uma experiência se essa experiência fez sentido para mim. E a experiência que fez sentido para mim, que faz sentido para mim cotidianamente nessa casa é: venha assim mesmo, faça desse jeito. Não espere estar pronto para fazer. Comece, realize, entregue, se reconcilie com a sua incapacidade de falar sobre certas coisas e fale sobre aquilo que você consegue falar. Ofereça o sacrifício da sua incapacidade e da sua incompreensão, colocando-se nas suas imperfeições para falar, por entender que aquilo que você diz pode fazer sentido para alguém, ou pelo menos para você. Sacrifício agradável a Deus. Colocar Clarice Lispector na palestra, mais do que fingir ser uma enciclopédia de princípios doutrinários. Porque enquanto a gente coloca Clarice na marca da nossa humanidade, a gente também faz a experiência do transcendente. Percebem o que eu estou dizendo? Percebem o que eu estou dizendo? Vou fazer uma outra associação. Antes de subir no palco do auditório Francisco Cândido Xavier, reconcilie-se com aquilo que você pode dizer e diga a partir daquilo que você pode dizer, na autenticidade da experiência de quem reconhece que tudo que o Senhor fez é bom. Sacrifício agradável a Deus, reconhecer que só é possível amar a grandeza do mundo quando a gente ama o tamanho da nossa natureza, quando a gente se reconcilia com a nossa natureza, a nossa condição. Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada, será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário quero chamar de Deus. Escolhi amar o meu contrário. Escolhi amar o meu inimigo. Escolhi me reconciliar com esses aspectos da minha humanidade. E isso é um sacrifício agradável a Deus. Mais do que simplesmente o louvor que eu dou a Ele, porque Ele não precisa do meu louvor. Precisa. Precisa do meu louvor. Precisa do meu louvor. Eu louvo porque é bom louvar. Eu louvo porque me realizo enquanto louvo. Olha que bonito isso. Não é evangélico isso que está no conto. Não é evangélico. Eu que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário quero chamar de Deus. Amar o meu contrário. O nome do conto é Perdoando Deus, de Clarice Lispector. Vamos voltar para Jesus? Vamos voltar para a fala do mestre? E para o comentário de Kardec? Vamos lá? Se no momento em que apresentais a vossa oferenda no altar, se no momento em que estiveres vivendo uma conexão transcendente, divina, aquele momento Clarice lá, não é Clarice, não é um personagem, aquele momento lá, sentindo Deus, a própria mãe de Deus, se nesse momento você se lembrar de que tem um rato morto na rua, e você não lida bem com o rato morto, você tem pavor disso, seu irmão tem algo contra você, deixe a dádiva, a oferenda, a divindade ao pé do altar e vá se reconciliar com seu irmão. Aqui é literal também. Vá se reconciliar com seu irmão. Veja aí se tem alguém para quem você precisa ligar hoje, para mandar um áudio, uma mensagem, para desejar bom dia. Veja se tem alguém na sua lista que você precisa revisitar, na relação que você construiu. Veja, é possível que tenha, é bem possível que tenha. Faça isso. Antes de terminar o evangelho, faça isso. Antes da oração final, faça isso. Ô irmã, foi mal. Desculpe. Vamos retomar aquilo depois. Não consigo falar agora. Faça isso. Pode fazer isso agora, não me incomoda não, faça isso agora. Depois você volta para a gente fazer a prece. Quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de colocar vossa oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar ali para ser perdoado,
É preciso ter perdoado, é preciso ter se perdoado. Quantas vezes está se dirigindo a Deus para pedir perdão a Deus de um processo que nem você se perdoa? Você não se reconciliou? Ô Senhor, perdão, Senhor. Perdão. Ó, minha culpa. Aí você vai pedir que o Senhor perdoe você e você não se perdoou ainda? Você não acolheu ainda? Você não viveu a experiência ainda com você? Você não foi perdão para você ainda? Você não foi a atuação da divindade em você mesmo ainda? Preciso ter perdoado. E que se tivermos errado contra um dos nossos irmãos, é preciso reparar a nossa falta. Só então a oferenda será agradável. Porque virá de um coração purificado todos os maus pensamentos. Sabe o que é um coração purificado? Coração pacificado é um coração que acolhe as suas antinomias, acolhe os seus contrários. Paz interior é essa gestão, é esse agenciamento dos próprios contrários. Isso é paz interior. É esse reconhecimento mesmo de todos esses aspectos. Isso é paz interior. Né? Essa integração. Isso é paz interior. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele devia adequar essas palavras aos usos, né, do que estava em voga. Incrível nisso. O cristão não oferece dádivas materiais. Até oferece, viu? Continue contribuindo com os projetos assistenciais da Fundação Harmonia. Até oferece. Mas não transforme isso num mecanismo de compensação. Não, transforme isso em algo que você integra, porque por que não fazer assim? É bom que seja assim. Espiritualizou o sacrifício e assim o preceito ainda tem mais força. Ele oferece a sua alma a Deus. E esta deve estar assim purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve libertar todo sentimento de ódio. Pare de se odiar, de animosidade, pare de contenda com as pessoas do seu convívio, de todo mau pensamento contra seu irmão. Só assim sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis que o que Jesus ensina com estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, e se quereis ser agradável ao Senhor, e diante reconciliar-vos com o vosso irmão. Com o vosso irmão. Reconciliemo-nos conosco, com os nossos irmãos. Vamos orar? Vamos elevar o nosso altar agora? Vamos lá? Mestre Jesus, em sua companhia amorosa, diante das suas palavras, nós nos colocamos diante do altar da nossa humanidade para dizer para você que nós aceitamos o convite a nos reconciliarmos conosco, com os aspectos de nós, com os outros. E, sobretudo, nós aceitamos o convite de nos reconciliar, de nos reconciliarmos com a nossa humanidade. Porque também aí o divino se manifesta. Obrigado, Mestre, mais uma vez, porque a sua amizade conosco se faz cotidianamente. E é olhando para você que nós nos motivamos a seguir o nosso processo, o nosso percurso, a nossa jornada. Que o nosso sacrifício mais agradável seja o sacrifício da reconciliação com aquilo que nos identifica, com aquilo que nos pertence. Permaneça conosco, amigo Jesus. Nós queremos continuar caminhando com você. Assim é. Receba um abraço carinhoso, amoroso. Receba o nosso carinho. Receba tudo que nós podemos produzir de melhor na nossa casa. E receba, sobretudo, este abraço divino que se manifesta na sua humanidade. Muita paz e muito bem. Paz e bem para você. Até logo.
Tchau, tchau.